olhos, levanta as mãos aos céus, se renda ao Senhor. Magnífico Deus e poderoso Pai, nesta noite estamos aqui, Deus, para adorar, exaltar e engrandecer o Teu nome, Deus querido, mas também, Senhor, para ouvir, Pai, a Tua palavra, Deus, e nesta noite, Senhor amado, é a noite da Santa Ceia, Senhor, onde nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Livra-nos, ó Pai, do pecado, Deus, da iniquidade, da maldade, tudo aquilo, Deus, que não agrada ao Senhor agora, Pai, que saia, Deus, das nossas vidas e que juntos possamos adorar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Vamos ler na Bíblia Sagrada, livro de 1 Coríntios, capítulo 11, vamos começar do versículo 23. Literalmente vamos falar da ceia do Senhor hoje. Esta é a mensagem de Deus para esta noite. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, começando no versículo 23. Amém? Amém, Jesus. Assim diz a palavra de Deus: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado no corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois, o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. O que nós vemos agora aqui fala sobre a ceia do Senhor. Mas se nós vamos voltar um pouquinho à palavra de Deus, ou irmos um pouquinho para frente, nós vamos ver Jesus Cristo sendo crucificado numa cruz. Amém? Amém. E a palavra, quando nós lemos a palavra, nós lemos que ao lado dele havia dois ladrões, dois malfeitores, duas pessoas que tinham uma vida dissoluta, faziam tudo aquilo que era errado. E a Bíblia diz que lá naquela cruz, o homem que estava à sua esquerda começava a zombar de Jesus. Porém, o que estava à direita, a Bíblia fala que ele repreendeu aquele homem. Ele disse para Jesus: Senhor, quando entrar no teu reino, lembra-te de mim. Amém? Amém. A Bíblia fala que Jesus Cristo ali, ele expirou, ele foi perfurado, ele foi colocado uma coroa de espinho, o sangue dele verteu por nossos pecados. Amém? Amém. Mas antes de tudo isso, ele chama os seus discípulos, sabendo do que ele iria passar, sabendo o que estava proposto para ele passar na vida dele. Ele chama os seus discípulos, se reúne com eles, e ele começa a demonstrar o ato da Santa Ceia. Porque a Bíblia diz que, ele fala assim:
Todas as vezes que beberdes e comerdes desse pão, está anunciando a minha morte. Opa! Nós temos que anunciar na vida, mas ele fala para anunciarmos do quê? A morte. Por que eu tenho que anunciar a morte de Jesus Cristo? Porque a morte dele representa o que para nós? Vida. Vida e vida em abundância. Todo o Velho Testamento, ele mostra o quê? Que quando uma pessoa ela pecava, ela ia diante do sacerdote, certo? Olha, eu fiz isso. O sacerdote determinava o que ele tinha que trazer para ser sacrificado. Ou seja, o perdão do pecado tem que vir através de sangue. É bíblico. Lembra que eu falei aqui sobre a questão de Caim e Abel? Lembra? Porque Deus preferiu, não é que ele desprezou, mas ele preferiu de Abel por quê? Porque Abel sacrificou. Trouxe algo para ele como um sacrifício. Então para Deus, então eu tenho que me cortar? Não. Eu tenho que me sacrificar para servir a Deus. De que maneira que eu vou me sacrificar nos dias de hoje? Eu vou trazer um novilho, um garrote? Não. Eu tenho que me esforçar para estar na casa de Deus. Júlio, quanto para você anda para vir aqui? Uns 3 quilômetros. Eu andava cerca de 1 hora. Eu não tinha carro naquela época, né? Eu andava cerca de 1 hora. Eu, a minha esposa, a Andressa era assim, né? O tamanho da Júlia, né? Aí tinha o Douglas e eu tinha meu filho Samuel, caçulinho, ali aqui no meu cavalinho. A gente andava 1 hora para chegar na casa de Deus. Mas é sacrifício. É você se esforçar e falar: Deus, eu estou aqui, não importa a condição que eu esteja vivendo, eu quero estar na tua presença. Eu quero poder louvar, adorar, exaltar, orar, ouvir a tua palavra, me alimentar, me fortalecer, para poder enfrentar este mundo que é perigoso. Versículo 23: pois eu recebi, quem está falando aí? Apóstolo? Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Na noite em que foi traído. Imagina você, sabendo que aquela pessoa lhe fala mal de você, te trai, e você tratá-la da mesma maneira com que você trata os outros. Você não faz isso, né? Nós temos que fazer. Ele não fala que nós temos que ser igual a ele. A gente fica com um negocinho assim, ó. Nós temos que fazer. Não é você pagar de bonzinho, como falei fora, não, né? Porque é uma pessoa de bem. Ela vai dar conta para Deus do que ela está plantando aqui, além da semeadura. Se eu for tratar rancor, mágoa, eu vou colher aquilo ali. Amém? Então na noite em que ele foi traído, ele deu um grande ensinamento para nós. Judas participou da ceia? Sim. Participou. Ou seja, nós não podemos proibir ninguém de participar da ceia do Senhor. Ninguém. Não, você não pode porque eu não te conheço. Eu não te conheço e que eu não sei o que tem. Não, eu não te conheço, mas Deus te conhece. Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém? Aí o que ele faz? Ele dá uma sequência para nós podermos participar
deste ato maravilhoso, que é a ceia do Senhor. Vamos lá? Versículo 24. E tendo dado graças, o partiu. Vamos voltar no 23 novamente, para você poder entendimento? Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Lembra que eu falei do sacrifício do cordeiro, né? Dependendo do pecadinho, era uma rolinha, 2 rolinhas, era um sacrifício. O próprio Senhor disse que este é o corpo dele, que foi o quê? Entregue por nós. Por nós quem? Só para o cristão? Não. Para toda a humanidade. Ele morreu para todo mundo. Só que, infelizmente, a maioria não quer seguir a Ele. A maioria não quer fazer a vontade dEle. Por quê? Prefere ficar no mundo. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje, né? Adorando, exaltando, andando no bar, no campo da Ponte Preta, aí fazendo aquela... Esquecem que um dia o Filho do Deus vivo, ele morreu numa cruz. Não se importou se você iria aceitá-lo ou não. Não se importou se você é branco, preto, amarelo. Que mais? Que tem agora? Pardo. Não importa. Se você tem dinheiro ou não. Ele simplesmente... Marrom. As minhas letras é tudo marrom. Não importa. Ele simplesmente se entregou. Por quê? É bíblico. É bíblico. Para pagar os pecados de toda a humanidade, tinha que se derramar sangue. Era um sangue comum? Não. A Bíblia fala o quê? Que quando fosse levado um cordeiro ou qualquer animal para ser sacrificado diante de Deus, tinha que ser o quê? Puro, sem mancha, sem mácula, sem defeito nenhum. Sem nenhum defeito. Glória a Deus, aleluia. Aí uma pergunta, né? Havia alguém aqui na terra que pudesse ser crucificado? Não. E levar sobre os nossos pecados? Não, não tinha. Por quê? Todos nós erramos. Todos nós erramos. Falhamos. Glória a Deus. Aí Deus, o que ele faz? Ele olha para a terra. Filhão, não vai ter jeito. Vai ser você. Não tem um. Não tem um que possa ser sacrificado para que os pecados sejam perdoados. Não, pai, eis-me aqui, né? Vou fazer a tua vontade. Amém? Então ele deixa para nós o quê? É sempre que eu falo, né? O ato da ceia do Senhor, da Santa Ceia, irmãos, é a comunhão mais íntima. Talvez, né? É um pedacinho de pão, é um suquinho de uva. Não pense assim. Se você estiver pensando assim, você não está discernindo o corpo de Cristo. Porque ele próprio falou: quando você comer deste pão, estará comendo o quê? O meu corpo. Quando você estiver tomando o suco da uva, aquele vinho puro, né? Você está tomando o quê? O meu sangue, ele fala. Então é um momento de intimidade, de comunhão. Você está colocando dentro de você algo santo, algo irrepreensível, algo que vai te transformar, até mesmo te curar. Aleluia, Jesus. Amém? Amém, Jesus. Ah, pastor, não. No momento da ceia, muitas pessoas são curadas, são libertadas, são transformadas. Por quê? É um momento de comunhão íntima. Momento de comunhão íntima com
o Senhor. Amém? Então fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Como chama a nossa igreja? Nova aliança. Comunidade quadrangular Nova Aliança. Aleluia, Jesus. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ou seja, eu posso vir aqui participar, e ó, nem lembrar que ele existe. Está sendo em memória dele? Não. Não está. Não está. Mas quando eu pego o pão, é dado graça, Senhor, aqui é parte do teu corpo. Quando eu pego o suco, Senhor, aqui é o teu sangue vertido naquela cruz. Eu estou fazendo o que? Em memória dele. Lembrando que isso daqui é algo que ele deixou para nós. Temos essa comunhão, essa participação. E lembrar, né? Que lá atrás os seus discípulos também fizeram isso. Então nós estamos mantendo o que? Uma tradição de sempre estar ceando, sentindo aquele momento, imagina, né? Jesus sentado conosco aqui, ó, e dando para nós o pão, o suco, o vinho, para nós tomarmos e apreciarmos isso em nome do Senhor Jesus. 26. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte até que ele venha. Quando eu anuncio a morte de Jesus, eu estou falando o que para o mundo? Vocês terão vida e vida em abundância. Não é abundância de dinheiro, não. É vida eterna. É poder ter a eternidade ao lado do Senhor e não na condenação ao fogo do inferno. Anunciar a morte de Jesus Cristo é ter a certeza de que por mais que eu erre, ou falhe, ou peque, eu pedir perdão, Ele me perdoa. Porque Ele fez isso naquela cruz. Anunciais a minha morte. Quando Ele morreu naquela cruz, o que Ele levou com Ele? Todos os nossos pecados. Toda a nossa maldição. Nós éramos malditos, condenados ao fogo do inferno. Então quando Ele morre naquela cruz, Ele leva todas as nossas maldições, todas as nossas iniquidades, toda a enfermidade e tudo Ele levou. Mas pastor, hoje tem uma pessoa com enfermidade. Tem, vai ter. Muitas pessoas procuram uma enfermidade ou não. A pessoa bebe. O que vai ter? Vai ter uma cirrose, um coma alcoólico. A pessoa, que nem eu mesmo, né? Eu tenho um problema na minha coluna, por quê? Porque eu fazia muita força. Eu trabalhava com estudo suplementar, eu pegava lá portão de meio quilo, de 500 quilos, levantava. A coluna vai embora, né? Aí Deus é culpado? Não. Culpados somos nós. Ele pode curar? Com certeza. Com certeza Ele pode curar. Então nós temos que fazer o quê? Anunciar a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Por isso, todo o primeiro domingo nós fazemos a Santa Ceia do Senhor. Mas tem que ser o primeiro domingo? Não, né? Não. Mas é um dia escolhido, né? O primeiro domingo do mês, para ter aquele mês abençoado, carregado as energias, né? E vamos fazendo a obra do Senhor Jesus. Versículo 27. Portanto, qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha aí, Jesus amado. Pensou você trazer para você toda aquela maldição que Ele levou na cruz? Por quê? Não é um ato de brincadeira. Por isso que eu adoto o sistema do quê? Você pega na tua mão e eu vou consagrar na tua mão. Porque o que sobrar aqui não vai estar consagrado. Amém?
Depois que for consagrado, irmãos, é uma responsabilidade muito grande. Não do copinho, não, do líquido. O copinho não é o sangue de Cristo Jesus, é o líquido e o pão. Amém? Amém. Então essa é a importância. Então, como que eu poderia, voltar no versículo 27, como que eu poderia tomar o cálice do Senhor indignamente? Não fazendo parte do corpo de Cristo. Não é um cristão, não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não participa de culto. A pessoa passa aqui, né? Entra aí, né? Senta aí. Fala com o Senhor. Sem saber de nada. Sem conhecer de nada. É uma forma indigna de que ela está tomando. E quando a pessoa conhece e faz coisas erradas, faz porque quer fazer. Não é, de repente você está no trânsito, né? Você fala, ouviu? Mas Senhor, foi uma coisa até impensada, né? Mas quando você maquina o mal, você está maquinando o mal. Aí você vem na Santa Ceia, não pede perdão, não faz nada, e vai lá e acha que é o bonzão que está tomando. Você está tomando indignamente, porque você não está digno. Você não está de uma forma pura diante do Senhor para fazer parte desse momento maravilhoso. Então você está tomando de uma forma indigna. É o versículo 28. Olha o que ele fala. Examine-se o homem. Quando fala homem aqui, ele está generalizando, né? Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. O que é examine-se? O que é examinar? Quando você vai no médico, né? Doutor, eu estou com uma dor aqui, mas não sei o que é. O médico tem uma pergunta, né? O que é? Eu não sou médico. Ele vai lá, ele faz um raio-x, faz uma tomografia, faz um monte de exames para detectar qual é o problema que você tem, não é isso? Quando ele fala assim, examine-se o homem ou a mulher a si mesmo, eu tenho que fazer uma autoanálise. Será que eu peguei no dia de hoje? Nossa, eu falei, você vai fazer um exame, você vai se analisar. Você vai fazer o quê? Pedir perdão. Você vai se arrepender daquilo que você fez. Você está fazendo um ato, você está se examinando. Entendeu? Nossa, mas Senhor, é um momento de íntima compaixão, é um momento maravilhoso, santo, puro. Eu tenho que estar transformado. Ora, se examina. Aí eu errei, manda embora. Não tenha pecadinho de estimação, não, joga fora. Para fazer parte do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Versículo 29. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Vamos lá de novo? Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. O que é discernir? Quem poderia dizer o que é discernir? Eu vou fazer uma aula de biologia. Eu vou discernir uma matéria. O que é aquilo? Eu vou esmiuçar. Eu vou procurar entender. Por que ele morreu? Por que teve que ser morte de cruz? Vocês sabem disso? Por que teve que ser na cruz? Quem sabe? Levanta a mão, você respondeu não. Ninguém sabe. Jesus. O que a Bíblia fala? Maldito Que for pendurado no madeiro. Ele levou a maldição para nós. Tinha que ser na cruz. É uma morte de maldição. Tinha que ser na cruz. Ah, não poderia ser um tiro, né? Mas não. Tinha que ser na cruz. Por quê? Ele se fez maldito por nós. Então eu tenho que pegar essa palavra e começar a discernir. Né? Eu tenho que começar a ter entendimento. Por que houve este ato? Por que ele colocou a cruz nele? Quem sabe o que foi colocar a cruz nele? Coroa. Ele não era rei? Ah, você não é o rei? Então coloca aí. Colocaram a cruz e
fato Ele é o nosso Rei. Só que as pessoas não tiveram o discernimento que nós temos hoje. Então eu tenho que discernir este ato, momento, para eu poder participar do corpo de Jesus Cristo. Entender que Ele tem que morrer, para que hoje nós pudéssemos ter direito à salvação. Não porque nós merecemos, não, a gente não merece nada, mas pela graça. Hoje, né, inclusive essa semana eu estava vendo no Facebook lá, pessoas colocam o kipar, né, colocam aquele negócio de judeu e eles querem virar judeu. A Bíblia diz que nós estamos o quê? Na graça. É graça, igreja. Eita glória! Eu posso fazer o que eu quiser. Vender, né? As minhas fazendas que eu tenho, não, glória. Amém, irmão? Eu posso fazer de tudo. Vender de tudo. Eu não vou conseguir comprar a minha salvação. Eu tenho que ser o que eu sou. Um homem mortal, pecador, merecedor da graça e da misericórdia de Deus. Não adianta querer fazer parafernália, irmãos, não. O Evangelho ele é simples. Amém? O Evangelho ele é simples. Então discirna esse momento. Discirna o que aconteceu naquela cruz. Amém? Para que nós possamos realmente participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E olha o que ele fala aqui, ó. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Aqui, esse dormir nos dois sentidos, tá? Irmãos, eu conheço pessoa aqui na igreja que ficava assim, ó, cochilando, literalmente dormindo. Mas esse dormir aqui, irmãos, é uma coisa espiritual. É uma pessoa que não faz nada, não se esforça para nada. Ela vem na igreja, ela sente, ouve o culto, acaba o culto, ela não se preocupe em ajudar o pastor. O que está acontecendo na igreja? Você não precisa para ajudar ninguém? Não, pode contar comigo. Vai ter banho no sábado, pastor, pode contar comigo. Vai ter uma visita, pastor, pode contar comigo. Olha, vamos ter que fazer. Entendeu? Uma pessoa que quer, deseja ser ativa, mas não, essa pessoa que não discerne, ela fica ali, ó. É uma pessoa moribunda, sabe o que é moribundo, né? Fica lá, só esperando a morte chegar, não se dispõe. É uma pessoa fraca, doente, não é apenas doença na carne, não, é doença espiritual mesmo. E aí, irmão, vamos gritar, ei, pastor lá. E aí, irmão, vamos gritar, ei, pastor lá. Não, peraí. O que o senhor fala? Ainda que o senhor passou por dificuldade, ele falou o quê? O que a viúva falou? Vai tudo bem. O senhor sabe, né, Deus? Não tá não, mas tá tudo bem. Para Deus você vai chorar essas pitangas, né? Como minha mãe dizia, chora as pitangas lá. Mas para que não? Para que eu ficar dizendo, olha irmão, está sendo difícil pregar a palavra de Deus. Você vai ficar mais aqui? Você vai embora, não vai? Não volto mais. Não. Por quê? Nós somos alegres, nós temos saúde espiritual, saúde mental para falar da palavra de Deus. Eu sou um jovem, uma criança de quantos anos? 63. 63, já não 64, né? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de falar da palavra de Deus. Então eu tenho que discernir essas coisas para quê? Para ter saúde, para ter sabedoria, para ter entendimento. Porque olha, irmãos, não é fácil. Não é fácil. A luta vem, a chibata vem. Se você estiver ali, você vai cair. Você literalmente vai cair. Versículo 31 para a gente poder encerrar. Se porém nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. É que fácil, não é fácil? É fácil. O que eu tenho que fazer? Vou sentar na minha casa lá, os caras, bom, vou começar a me julgar. Se eu continuar fazendo isso aqui, eu vou para o céu? Vou. Então tá bom. Eu continuo fazendo. Bom, se eu continuar fazendo assim, eu vou para o céu? Eu tenho dúvida. Na dúvida, não faça. Não faça. Eu estou me julgando a mim mesmo. Porque olha que a trombeta tocar, meu irmão. Diga lá.
atenção. Presta atenção. No 3, hein? No 3. 1, 2, 3. Pode ligar. Jesus voltou, e aí? Acabou, filho. Acabou, não tem mais conversa fiada, não. Então eu tenho que me julgar a mim mesmo. Para amanhã eu não ser julgado e ser lançado no fogo do inferno. Isto é a ceia do Senhor. E isto é o momento de comunhão, é o discernir o corpo de Cristo. Amém? Amém. Feche os teus olhos por um momento. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Fala com Ele, confessa os pecados, as falhas que você tem aí. Vai, deixa Ele trabalhar no teu coração. Fala, Senhor, eu quero participar desse momento de comunhão íntima. Mas hoje no trânsito eu briguei, eu falei alguma coisa ali no meu trabalho, no meu gerente, eu extrapolei. Peça perdão. Não deixe de participar desse momento maravilhoso por causa de pecado, não. Perdoa, mas arrepende e esquece. Amado Deus, poderoso Pai, neste momento, Deus amado, estamos aqui agora pedindo perdão, Senhor, a tua misericórdia, por palavras que falamos, por pensamentos, Pai amado, por gestos conscientes ou inconscientemente. Deus, nos perdoa neste momento, para que possamos fazer parte, Pai, desse momento íntimo, Deus, de comunhão íntima, Pai, que é a Santa Ceia do Senhor, Deus querido. E que quando nós tomarmos, ó Pai, comemos o pão e tomarmos desse sangue, Senhor amado, que possamos sentir a cura, Deus, no reino físico, sim, mas principalmente no reino espiritual, que é a nossa alma, Pai querido. Ajuda-nos, Senhor, a verdadeiramente lutarmos o bom combate, Deus, e ganhar almas para teu reino, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dá um copinho e um pão para mim. Amém, Jesus. Você vai pegar, não vai tomar, nós vamos consagrar. Amém? Aí após a consagração você vai tomar. E após tomar, irmão, dobra o teu joelhinho aí, né? Faz um momento de oração, de fortalecimento ao Senhor Deus. Amém? Se você puder ficar em pé, fique em pé, em nome de Jesus. Isso, levanta o teu cálice. É um copinho na verdade, né? Mas é um cálice. Amém? Glória a Deus. Bom, né? Amém? Levanta a sua partícula de pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que foi entregue por vós. Amém? Que você tenha a ciência e a consciência que daqui não é mais um pedaço de pão, não. Isso daqui é o corpo de Cristo Jesus. Senhor, nós abençoamos agora, Pai, essa partícula de pão que a partir de agora, Senhor, representa o corpo de Cristo Jesus, que foi naquela cruz, Senhor, dilacerado, Pai, perfurado, Deus amado, para levar, Senhor, nossos pecados, nossa maldição agora, Deus. Eu consagro e abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comei o corpo de Cristo, amém? Levanta para os céus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Amado Deus, está aqui também, Senhor, o suco da uva, Pai. Mas que a partir de agora, Senhor, é o sangue de Cristo Jesus que foi derramado, vertido naquela cruz, Senhor, para a remissão dos nossos pecados, Pai, e trazer sobre nós, Senhor, a cura, a libertação e a restauração, Pai, em nome de Jesus. Consagramos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tomai e bebei. Este é o sangue de Cristo Jesus, amém?
eles, por favor, um pouquinho só, amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, meu Senhor e Pai. Tu és maravilhoso, Deus. Deus tremendo, poderoso, Deus forte, maravilhoso, aleluia. Obrigado, Deus, por mais uma vez participar, Senhor, desta comunhão, neste momento maravilhoso, Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus. Leva-nos, Senhor, a estarmos no centro da tua vontade. Vem, Deus, com a tua unção, com a tua presença, Pai. Encha-nos, Espírito Santo, com esta graça maravilhosa e permita-nos, Senhor, verdadeiramente estarmos, Senhor, na tua presença 24 horas por dia, Pai. Que possamos nos afastar, Senhor, até mesmo da aparência do mal, Senhor. Oh Pai, em nome do Senhor Jesus. Renova, Senhor, as nossas forças. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Aleluia. Força renovada, restaurado, né? Vencer mais um mês. E até a próxima ceia. Em nome do Senhor Jesus. Amém? O nosso pastor auxiliar vai dar os avisos e as ofertas em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?